Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu trago o agradecimento do ministro Patrus Ananias, que infelizmente não pôde estar presente por um compromisso que já agendado na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria dar um bom dia a todos os ilustres senadores e senadoras, em especial ao senador Otto Alencar, e agradecer, em nome do ministro Patrus, o convite para essa audiência pública, que eu acho que é de fundamental e extrema importância, tendo em vista a exiguidade do prazo que os senadores e as senadoras terão para analisar toda essa proposta e também para votar, me parece que daqui a alguns 20 dias, provavelmente alguns 20 dias, algo em torno, né? Queria cumprimentar os colegas da mesa, ministra Nilma, e, no seu nome, cumprimentar todos os demais colegas de governo. Tá? Bom, eu queria, aproveitando já que os colegas que me antecederam já deram um histórico e um panorama mais abrangente, eu queria trazer aos senadores e às senadoras alguns subsídios em relação a alguns pontos específicos de preocupação do Ministério do Desenvolvimento Agrário em relação à proposta que está sendo analisada por esse Congresso. Eu acho que é um espaço importante e acho que é importante que os senadores e as senadoras tenham também esse subsídio de parte, pelo menos da parte que concerne ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Lembrando que esses pontos que eu vou abordar já foram objeto de algumas emendas, inclusive, que foram apresentadas na Câmara dos Deputados, emendas essas consensuadas pelo governo, em sua maioria. O primeiro ponto, e aí eu acho assim que o Congresso Nacional materializa conquistas do povo brasileiro. As leis que são estabelecidas são conquistas do povo brasileiro de vários setores. Uma das conquistas que a gente pode apontar, que foi materializada por essa Casa e pela Câmara dos Deputados também, foi a Lei 11.326. A Lei 11.326 de 2006 trata da política da agricultura familiar e define o conceito de agricultor familiar. E esta legislação traz lá uma série de conceitos que define que agricultor familiar, segundo algumas regras, se estabelece no atendimento dessas regras. Essa nova proposição trazida no âmbito desse projeto de lei, ele traz um conceito diferente desse, traz um conceito de agricultor tradicional. O conceito de agricultor tradicional, é claro que ali está embutido, sim, o conceito de agricultor familiar. Mas é um ponto que nós entendemos que deve ser visto com bastante detalhamento pelos senadores e pelas senadoras, no momento em que a gente tem uma lei que consegue abarcar toda a política nacional da agricultura familiar já estabelecida numa legislação, que poderia, sim, ser um conceito trazido na legislação, diferentemente do que a gente tem hoje estabelecido nessa proposta. Um outro ponto diz respeito ao conceito mesmo, do que vem a ser uma variedade crioula, uma variedade tradicional local. Em palavras mais simples, uma semente crioula. Nós temos hoje, e é disso que trata essa lei, lá no artigo 2º, no artigo 10º, melhor dizendo, no inciso 5º, para que os senhores acompanhem, tem lá uma definição de que a variedade crioula ou a semente crioula será aquela, deverá ser observado aqueles dispositivos de uma lei já existente, que é a Lei 10.711. Para ser bastante sintético, nós já temos uma possibilidade de, cientificamente, ser mais precisos para definir o que é uma variedade crioula ou não. Geneticamente, isso é possível já, e é disso que trata essa lei, de conceitos de patrimônio genético. Portanto, a proposta apresentada anteriormente lá para a Câmara traz esse conceito, e o que nós entendemos é que uma lei atualmente existente que trata disso conflitaria juridicamente com aquilo que está sendo proposto nesse PL. O artigo 17, no parágrafo 9º, ele trata da lógica da lista de produtos que deverão ter a repartição de benefícios. A própria ministra Nilma traz como proposta a inclusão da CEPIR,
né, no conjunto de órgãos de governo que definirão essas listas. O nosso entendimento é que essa lista, no momento em que essa lista traz quais os produtos que deverão ser repartidos os benefícios, enquanto ela não tiver sido editada, enquanto ela não tiver sido definida, não haverá repartição de benefícios naquilo que não tenha na lista, né? Portanto, é uma mudança simples na lógica de que seja uma lista que diga quais os produtos que não devem ser repartidos os benefícios. Portanto, aqueles outros que não estiverem na lista deverão, sim, ser repartidos os benefícios. Existe um tema que é bastante polêmico, mas que afeta diretamente os povos, comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares, que é como será dado o tratamento de quem teve acesso aos recursos genéticos ou conhecimentos tradicionais antes do ano de 2000. E por que o ano de 2000? Porque é o ano da medida provisória, que estabeleceu essa legislação que o meu colega Rafael estava trazendo e que nós temos total consenso de a legislação que está aí é muito melhor, né? A proposta de legislação é muito melhor do que a atualmente vigente, né? Que é praticamente inaplicável, né? Mas, ainda assim, a proposta que está sendo apresentada diz que os acessos realizados, a exploração econômica realizada antes do ano de 2000 está isenta de repartição de benefícios. Nós temos que olhar com bastante cuidado que essa isenção antes do ano 2000 ela pode, sim, representar alguns pontos em que a gente tenha a não repartição de benefícios efetivamente, tá? E, por fim, eu acho que o país é signatário de vários acordos internacionais, tá? E esses acordos internacionais, o país é signatário e respeita, né? Em especial, o Tratado Internacional que trata sobre recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura, o conhecido TIRFA, né? E ainda assim a CDB, Convenção sobre Diversidade Biológica, né? Então, respeitar esses tratados internacionais é de fundamental importância para garantir também a credibilidade que o Brasil tem conseguido assegurar em âmbito internacional. Portanto, no artigo 47, nós entendemos que é necessária uma mudança em relação ao que está estabelecido, sob o risco da gente desconsiderar alguns tratados internacionais que o país é signatário. Então, na essência, nós entendemos que a legislação posta é a proposta de legislação, nova proposta, é uma proposta que, sim, ela vem aperfeiçoar, ela vem melhorar em muito aquilo que a gente tem hoje aplicado no país. Com alguns cuidados, porque, me permita, senador Otto, fazer uma leitura bastante rápida e simples nesses 2 minutos que me restam, né? É o relato de uma agricultora familiar, isso está no site do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é o relato de uma agricultora que diz o seguinte, e é disso que nós estamos tratando também nessa lei. Tem toda a parte da aplicação de tecnologia, de pesquisa, desenvolvimento e comercialização, que é fundamental para o país, mas nós estamos tratando, para além disso, disso que eu vou ler. Depois de aprender na infância a importância de multiplicar sementes crioulas, livres de modificação genética, Elisângela Ribeiro Aquino, 43 anos, se considera uma guardiã da biodiversidade típica do semiárido. Ela organizou, junto com 20 famílias, um banco comunitário de sementes na zona rural de Riacho dos Machados, norte do estado de Minas Gerais. O banco de sementes é o resgate abre aspas, o banco de sementes é o resgate da nossa história e, ao mesmo tempo, dá autonomia para o agricultor. Hoje sou guardiã de sementes crioulas e da biodiversidade, fecha aspas. Segundo Elisângela, o banco comunitário, com 11 tipos de sementes, tem garantido produção nos últimos anos, abre aspas. Hoje, produzimos para nossa subsistência e para manter o banco de sementes, afirma ela, que já comercializou o excedente de sementes através do Programa de Aquisição de Alimentos. A ex-beneficiária do Bolsa Família ressalta que, além da autonomia, as unidades de estoque das sementes crioulas contribuem para a segurança alimentar. Estamos multiplicando uma vida com mais qualidade. O recado, a mensagem que a gente quer dar, finalizando, senador, é isso, que não existiria nenhuma agricultura hoje, como a gente conhece,
caso a biodiversidade não tivesse sido mantida pelos agricultores tradicionais, povos e comunidades tradicionais desde o seu início.